Aleluias. Fiquem nesta mesma sintonia. Não perca essa fiação a qual o Senhor está nos deixando. Não perca. Aleluia. Aleluia. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Cumprimentar a todos aqueles que estão nos assistindo pela internet, aqueles que estão nos escutando pela rádio. Quero saludar também a todos nossos irmãos do Paraguai e mis hermanos de la Argentina. Um saludo a todos. Amém? Abram as vossas Bíblias no livro de Gênesis 1. Aleluia. A criação dos céus e da terra, e tudo que nele existe. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz, e viu Deus que era boa a luz. E fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde, e a manhã, e o dia primeiro. Amém? Pode se assentar. Deus criou a vida vegetal, criou a vida animal, e enfim, Deus criou o homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Criou Deus a sua imagem e semelhança, e Deus criou macho e fêmea. Queridos, Deus, desde o início de tudo isso que está acontecendo com a gente, Deus, Ele me trouxe uma palavra. E Deus me deu alguns pontos. Então Deus, Ele criou o homem, criou a terra, criou tudo que há nela. Só que ainda faltava alguma coisa. Aí quando Deus, Ele cria o homem, que Adão está no jardim do Éden, Ele dá uma ordem para Adão. E ordenou Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então no início Deus já deu uma ordem para Adão, já deu uma ordem para o homem. Bom, então Deus viu que não era bom o homem viver só, e fez a mulher. Todos já conhecem a história da costela de Adão. Só que, aos homens, a mulher, ela tem um poder de convencimento muito grande. Não é verdade, Vitor? A mulher, ela consegue convencer o homem. Então Eva conseguiu convencer Adão a comer do fruto. As mulheres que me desculpem, só para a gente descontrair um pouquinho. Comer do fruto. E aí se viram nus.
Aí, passado vários anos, há mais de 1000 anos passados, o Senhor resolve destruir aquilo que Ele criou. Então Deus, Ele chama a Noé e fala para Noé: olha, construa uma arca, assim, deu todas as medidas, tudo o que era para Noé fazer, para colocar dentro da arca, porque ele iria enviar um dilúvio para destruir a terra, para destruir todo o povo por causa dos seus pecados. E o dilúvio veio, destruiu tudo, todos os moradores da terra. Aí então, Deus falou comigo assim: eu dei ordem para destruir algumas cidades. E assim foi feito. Então, lá em Gênesis 7, que é o dilúvio, depois veio a destruição de Sodoma. Sodoma e Gomorra. O povo vivia em pecado. O povo vivia fazendo coisas que não eram segundo o coração de Deus, que não era da vontade de Deus. O povo fazia coisas absurdas. E o Senhor então, Ele resolve destruir Sodoma e Gomorra. Então Ele envia fogo e enxofre para destruir essas cidades. E delas só saiu Ló e a sua família. E Deus ainda disse: não olhem para trás. Foi quando a esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Passado algum tempo, Deus fala com Josué: Josué, vai a Jericó e destrói tudo que há nela. Josué 6:21. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente, ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o gado, até o jumento. Tudo por causa do pecado. Aí Deus fala para Samuel: avise a Saul que desça até Amaleque, os amalequitas, e destrua tudo que há nela. Homem, mulher, criança, gado, jumento, tudo que há nela. A destruição era total por causa do pecado do povo. Tudo que há nela. E assim foi feito. Só que Saul, como todos sabem, não vou entrar na história de Saul. Saul deixou o rei vivo, pegou os bois, não fez aquilo que o Senhor havia ordenado. O pecado. Tudo é o pecado. Deus, ele entrava com a sua ira e mandava destruir tudo. Em Jericó, somente a prostituta Raabe, Deus mandou que deixasse a prostituta. Tudo, o resto, tudo era destruído. E Deus vinha falando comigo, e vinha falando comigo, e vinha falando comigo. Queridos, vejam tudo o que nós estamos passando. Tudo. No começo disso tudo,
nós não estávamos dando muita atenção. É a primeira vez na história em que o mundo todo parou por causa de uma única situação. O mundo todo parou. Deus, ele está chamando a atenção do seu povo. Deus, ele está chamando a atenção do seu povo, para que o seu povo venha despertar. Nada acontece sem a permissão de Deus. O diabo enviou esse vírus, mas com a permissão de Deus, para que Deus não venha com a destruição total da terra. Ele está fazendo isso. E as pessoas não estão se dando conta do que está acontecendo. As pessoas não se dão conta da gravidade. As pessoas não acordaram ainda para isso. E Deus, ele está avisando o seu povo. Aí então, Deus, ele envia a Jesus, para que Jesus venha tirar o pecado do mundo, para que Jesus venha trazer paz. Ainda assim, o povo não se deu em conta. Queridos, olhe o momento que estamos passando. Muitas vidas, muitas pessoas sendo recolhidas, muitas. Homens de Deus, mulheres de Deus. Muitas pessoas. E ainda assim, o povo não está se dando conta do que está acontecendo. O Senhor está falando conosco. Ele está nos preparando para o grande dia. E as pessoas ainda não se deram conta. Hoje no mundo, nós somos em torno de 7 bilhões e meio de pessoas no mundo todo. Por conta desse vírus, mais de 500 mil pessoas já foram mortas. 500 mil pessoas. E as pessoas se perguntam, mas Deus está levando todo mundo. Está levando homens e mulheres de Deus, sim. Eu estava vendo uma postagem de quando aquela Anastácia, como é que é? Fabiana Anastácia. Quando ela veio a falecer por causa do vírus, pessoas que não têm discernimento das coisas colocaram lá, mas cadê o Deus dela? Cadê o Deus que ela louvava? Cadê o Deus que ela adorava? Cadê o Deus que isso? Cadê o Deus que aquilo? Por que a recolheu? Quantas pessoas vocês têm visto sendo recolhidas pelo Senhor, que estão na flor da idade, ou que estão fazendo a obra fielmente, mas Deus recolheu? Queridos, Deus, ele falava muito forte ao meu coração. Ele enviou a Jesus para tirar o pecado do mundo, para que pessoas viessem a ter vida. Ele está recolhendo, ele está levando muitos. 500 mil pessoas já morreram, mas ele está levando para que outras milhões de pessoas venham ter vida. Ele está recolhendo para que outras pessoas venham a ter vida.
Mas o que você está falando, Fernando? Precisou Jesus morrer para termos vida. Agora o Senhor está recolhendo sim pessoas para que outras milhões de pessoas venham ter vida, venham se despertar, venham ver o que está acontecendo. É o despertamento de Deus para as nossas vidas. Tem pessoas que estavam desviadas, ou até mesmo pessoas que não conheciam a palavra, que hoje estão buscando, que hoje estão se dedicando, que hoje estão tendo intimidade verdadeiramente com Deus, mas é preciso que o Senhor recolha alguns para que outros venham ter vida. É o despertamento da igreja. Pessoas que talvez estariam sentadas, eu só vou ao culto só para louvar, não, mas Deus quer mais dessa pessoa, pastor Jonas. Deus quer que ela se intere na obra, Deus quer que ela faça verdadeiramente a vontade dEle. É por isso que Deus está recolhendo alguns, para dar vida para muitos. Muitos que estão mortos espiritualmente, muitos que estão cegos espiritualmente, que não conseguem ver o que o Senhor tem a fazer, através da vida dele, através da minha vida. Deus, Ele está dando vida, Ele está dando vida, mas nós temos que nos despertar. Ainda muitas vidas serão ceifadas. Muitas pessoas perderão as suas vidas, mas muitas ganharão a vida. Parentes, pessoas a qual o Senhor recolheu, que parentes não conheciam ou ouviam falar de Deus, que hoje estão se entregando verdadeiramente. Eu estava lendo o livro de Oséias, me chamou muita atenção, queridos. Não precisa você abrir a Bíblia. Oséias 4. E veja o que está acontecendo conosco hoje. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguíneo segue imediatamente o outro. Por isso a terra se lamenta, e qualquer que morar nela desfalecerá. Com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitasses o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem
desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e castigá-lo-ei seguindo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Hoje no mundo estamos vivendo isso, aonde filho mata pai, mata mãe, aonde filho ou neto deixa sua avó em cárcere, aonde mãe mata filhos, aonde esposo mata esposa e mata filhos, aonde esposo estupra filhos, aonde padrastros estupram seus enteados, aonde a prostituição está aflorada, aonde a pedofilia está aflorada, aonde o assalto, aonde a política está de mal a pior. Pessoas a qual nós delegamos poderes, pessoas a qual nós delegamos que cuidem e zelem por nós, nos roubam. Aonde pessoas buscam somente o seu bem próprio. Aonde pessoas só querem para si. É assim que está o mundo hoje, como relata Oséias. E nós, como igreja, o que nós temos feito? Como deve ter sido o coração de Deus quando Ele teve que acabar com todo aquele povo? Você imagina um pai tirar a vida do seu filho? Decidir pela vida de alguém. É muito difícil. Eu passei uma situação em minha vida há 4 anos atrás, quando meu pai ele teve uma pneumonia muito forte. Ele já tinha um problema de saúde, ele só tinha 30% dos pulmões. E ele pegou uma pneumonia e foi internado. Já chegou no hospital em coma. E lá ele ficou por 10 dias. E todos os dias, quando eu entrava naquela UTI, no primeiro dia o médico falou para mim assim: olha, quando você entrar, procure conversar coisas boas com ele. Aparentemente ele está dormindo, ele está desacordado, mas ele escuta o que você está falando. Então só fale coisas boas. E o meu pai, ele não era cristão, ele não era crente. E todos os dias que eu entrava lá, eu falava do amor de Deus para ele. Eu falava de Deus todos os dias para ele. Passado 10 dias, o meu pai teve uma parada cardíaca, teve 2, teve 3. E os médicos me chamaram para uma reunião. Expuseram a situação para mim. Falaram: olha, teu pai teve 3 paradas, nós reanimamos ele. Só que ele está muito debilitado, já estava com falência múltipla dos órgãos. E se ele tiver mais uma parada, pode ser que ele fique vegetando para o resto da vida dele. Ele vai ficar numa cama, não vai ter movimentos nenhum, sinais nenhum, e só se alimentando por sonda. Então está nas suas mãos a decisão. Reanimamos ou deixamos o natural? Queridos, foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Eu pedi um tempo para os médicos, eles saíram, eu fiquei 1 hora falando com Deus.
e relembrando do meu pai era uma pessoa, mesmo com os problemas que ele tinha, ele era uma pessoa muito ativa. Você ia na casa dele, ele vivia com um respirador, com tubo de oxigênio, Tati. E ele comprou um cano de uns 20 metros, mais ou menos, e ele andava a casa toda com aquele cano, com aquele negócio. Daí ele fez curso de chaveiro, ele fazia chave, ele fez curso disso, tudo em casa. Comprou uma cadeira de roda motorizada dele, tinha que ir no banco, ele tinha um tubinho de oxigênio atrás, ele subia na República Argentina ali para ir na Caixa Econômica para sacar o dinheirinho dele. Pai, deixa que eu faço. Não, é eu ainda estou conseguindo. Vou aqui na minha cadeirinha, ó. E começou a passar um filme na minha cabeça. Falei, gente, meu pai, ele não vai, mesmo inconsciente, ele não vai conseguir ficar numa cama vegetando, alguém ter que limpar ele. Não é o meu pai. E eu fiquei pensando em tudo isso. Aí o meu tio, o irmão dele, chegou. Falou, não, Fernando, se realmente tiver mais uma parada, né, vamos reanimar e vamos isso. Só que a decisão estava em mim. Falei, não, tio. Falei, eu não vou fazer isso com meu pai. Eu acredito naquilo que Deus fala comigo, tio. E Deus não quer que eu faça isso. Deus quer que eu libere ele, que ele vá. E naquele dia eu fui no quarto de novo, e orei e falei muito com Deus, e entreguei ele nas mãos do Senhor. Que o Senhor fizesse a vontade dele. Aí disse para os médicos que não o reanimasse, que deixasse ele. Deixasse ser cumprida a vontade de Deus. Fui para casa, quando foi no outro dia, 6 horas da manhã, o hospital me ligou. Ah, vem aqui que a gente tem... Aí eu já sabia, eu já tinha sentido que meu pai, ele tinha partido. Fui de manhã lá, realmente meu pai tinha partido. Enfim. Passado alguns meses, tivemos uma festividade na igreja, aí veio a missionária, que inclusive é uma missionária a qual Deus já recolheu. Veio ela e a irmã dela. Aí no final do culto a pastora Daniele falou assim, Fernando e Bruna, vocês podem levar elas para lanchar e depois deixar no hotel? Amém. Quando entramos no meu carro, a irmã da missionária falou, olha, Deus manda falar para você assim que foi salvo. Eu não entendi direito. Ela falou, não, Deus manda falar que o seu pai, ele foi salvo. Pelas suas orações, pela tua palavra. O meu pai, ele não conhecia. Essa Bíblia era dele. Ele era católico. Estava aberta no Salmo 91 dentro da casa dele, mas ele nunca a leu. Mas do escutar, do eu falar no leito de Deus para ele foi salvo. Ali ele aceitou a Jesus. Queridos, na hora eu desmontei, que foi um alívio para mim, porque eu me perguntava, Senhor, meu pai, ele não te conhecia. Meu pai, ele não te adorava. E aonde estará meu pai agora? Não perca a fé. Não perca a fé. Não perca essa chama que o Senhor coloca no coração de cada um de nós. Não perca a vontade de orar, não perca a vontade de adorar. Deus, ele está chamando a nossa atenção. Façamos a vontade de Deus. Quando o mundo todo está na contramão,
nós estamos na direção certa. Pode ser que tenhamos vindo do pecado, mas não somos obrigados a permanecer nele. Não somos obrigados a permanecer no pecado. Viemos do pecado, mas não somos obrigados a permanecer nele. O mundo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de estudo, não. Conhecimento da palavra. Conhecimento de Deus. Conhecimento das Escrituras. Conhecimento das leis que aqui estão. Não sejamos como Jericó. Não sejamos como Sodoma e Gomorra. Não vivamos no pecado. Nós somos libertos deles. Nós somos libertos. A partir do momento em que nós abrimos a nossa boca, confessamos o Senhor como o único e suficiente Salvador, o pecado, ele nos deixa. Ele só vai entrar em nós quando nós formos atrás dele. Somos nós que buscamos o pecado. Não culpe ninguém pelo seu pecado. Culpe a si mesmo. Porque o pecado é seu. O pecado não é de Deus, o pecado não é do diabo, não, é seu. É você que foi atrás dele. Ele não bate a sua porta como Deus bate. Deus, ele bate a sua porta e pede para entrar. É educado. O pecado, ele está ali, mas é você que vai atrás dele. Queridos, busquemos mais a presença de Deus. Busquemos mais a intimidade com Deus. Isso tudo que está acontecendo era para que nós possamos ter mais intimidade com Ele. Porque se não tivesse acontecendo tudo isso, as pessoas não começariam a se despertar. As pessoas não começariam a se despertar para o que o Senhor está nos dizendo. É triste você ver as notícias que pessoas estão perdendo suas vidas, muito triste. É triste você ver que crianças estão perdendo sua vida, é muito triste. Mas é a nossa realidade. Nós temos que conviver com ela. Mas nós podemos fazer a diferença. Nós podemos fazer a diferença, fazer a nossa parte e buscar a face do Senhor. E buscar a vontade dEle. Façamos a vontade do Senhor e não a nossa. É difícil. É dolorido fazer a vontade de Deus? É. Mas não é difícil. E eu garanto a vocês que é glorioso, é gratificante. É gratificante você ver pessoas despertando. Eu posso falar que lá na Argentina, dos nossos membros, várias pessoas, quando a gente pedia, olha, será que tem como você dirigir o culto? Você pode levar uma palavra? Você pode? Não, pastor, não estou preparado todavia. Ainda não é chegado minha hora. Não, querida, é só ler um versículo, não precisa. Não, pastor, não. Me tremo todo quando subo aí arriba. Não, querido. E hoje a igreja está aberta lá, como está aberta no Paraguai. E as pessoas estão se vendo obrigadas
a fazer a vontade de Deus, né, pastor? E nós estamos vendo vídeos, ouvindo testemunhos tremendos, que talvez se nós estivéssemos lá, não estaríamos escutando, não estaríamos vendo o que Deus tem feito no meio do seu povo. Eu volto a repetir, muitas vidas foram ceifadas, foram levadas, para que outras muitas viessem a ter vida. É o que está acontecendo agora. Nós podemos falar que está acontecendo em nossas congregações. Queridos, é lindo ver o agir que Deus está fazendo na sua igreja, mas somente para aqueles que se despertaram, somente para aqueles que acordaram. E eu tenho certeza de que quando abrir essas fronteiras que nós tivermos lá, os testemunhos vão ser muitos, muitos, porque a igreja está se despertando, as pessoas estão tomando aquilo que Deus vem dizendo. Graças a Deus as pessoas estão acordando, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um daqueles que estão lá fazendo a vontade de Deus. Ah, foi o Fernando e a Bruna, ou foi o Jonas e a Jéssica que... Não, foi Deus. Nós fomos apenas uma ferramenta que Deus usou para ensinar e despertar aquele povo. Aleluia. Aleluia pelo agir de Deus em nossas vidas. Aleluia. Queridos, façamos a sua vontade. Façamos a sua vontade, não a nossa. Que o nome dele venha a ser glorificado, não o nosso. Que ele venha a ser glorificado, não nós. Eu não posso nada. Eu não posso nada sem a sua presença em minha vida. Eu não sou ninguém. Você não é ninguém sem a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Não